Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 9ª reunião em 2020 da Sala de Crise do Rio Tocantins. Inicialmente, vamos verificar a conexão das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Por favor, Antônio Augusto, faça a verificação. Ok, bom dia, doutor Joaquim, bom dia a todos. Fazer a chamada aqui das pessoas que estão participando dessa videoconferência. Vou chamar o nome, eu peço à gentileza também que as pessoas informem a instituição que representem, tá? E também lembrar todos de manterem os microfones desabilitados enquanto não estiverem falando, para não dar ruído. Então vamos lá. Ana Paula Fiorese. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da ANA. Bom dia, Ana. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena, da ANA. Bom dia, Diego. Alexandre Vaz Sampaio. Bom dia, Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Alexandre. Altieri. Altieri, microfone desabilitado. Bom dia, Flávio Altieri, Sensipan, CR Belém. Bom dia, Flávio. Tadeu Ferreira. Bom dia, Tadeu Ferreira, Codevasf. Bom dia, Tadeu. André Amorim. Bom dia, André Amorim, SEMAD, CIMEGO, Estado de Goiás. Bom dia, André. Camilo Souza. Camilo Souza. Bom dia, Camilo Codevasf. Bom dia, Camilo. Danila. Danila, microfone desabilitado. David Matos. Pode falar, David. Bom dia, presente, David Matos, COSAMPA. Ok, bom dia, David. Defesa Civil. Bom dia, Elaine Cristina. Você pode repetir, por favor? Sanitarista. Elaine Cristina, Defesa Civil de Imperatriz. Cícero de Defesa Civil. Ok, bom dia, pessoal. Eliezer Bulhões. Bom dia a todos, Eliezer Bulhões, DENIT. Bom dia, Eliezer. Elisângela. Olá, bom dia a todos. Elisângela Brudel, representando o CEMADEM. Bom dia, Elisângela. Fernanda Damasceno. Bom dia, Fernanda Damasceno, Consórcio Estreito Energia, SEST. Bom dia, Fernanda. Jorge Ibrahim. Bom dia, Jorge Andraus, DENIT. Bom dia, Jorge. Hamilton Fernando. Bom dia, Hamilton Zanola, Suzano. Bom dia, Hamilton. João Rezec. Bom dia a todos, João Rezec, do Consórcio Estreito Energia, da Usina Hidrelétrica de Estreito. Bom dia, João. Leandro Santos. Bom dia, Leandro Santos, analista ambiental do Consórcio Estreito Energia. Bom dia, Leandro. Luiz Guilhom. Bom dia a todos, aqui é Luiz Guilhom, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Antônio, bom dia a todos. Bom dia, Guilhom. Marcelo Celucci. Bom dia, Antônio, bom dia a todos. Bom dia, Celucci. Acho que você falhou seu microfone, viu? Marcelo. Ele está falhando seu microfone. Bom dia, Antônio, bom dia a todos. Marcelo Celucci, do CEMADEM. Ok, bom dia, Celucci. Maria de Fátima Tolentino. Bom dia a todos. Maria de Fátima Tolentino Martinez, Codevasf, Escritório de Representação de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ok, bom dia, Maria de Fátima. Mariana Sampaio. Bom dia, Mariana Sampaio, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom dia, Mariana. Paulo Diniz. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Aqui é Paulo Diniz, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Paulo. Rafael Barros. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Rafael Barros, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Rafael.
Renata Maneschi. Bom dia, Renata Maneschi, Companhia de Saneamento do Pará. Bom dia, Renata. Rômulo Pinto. Bom dia, Rômulo, pela EDP, apresentando aí Lajeado e Peixe Angical. Bom dia, Rômulo. Tainá Mota. Bom dia a todos, Tainá, pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Wallace Lucas. Bom dia a todos, Wallace Lucas do IMET. Bom dia, Wallace. Marcelo. Bom dia, Marcelo Carvalho de Furnas. Bom dia, Marcelo. Alguém não foi chamado? Alguma pessoa que entrou durante a chamada e que não foi chamada? Bom dia a todos. Rafael Almeida, pela Engie Brasil Energia. Bom dia, Rafael. Mais alguém? Matheus Daniel. Matheus Daniel. Bom dia, Matheus. Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Bom dia, Vinícius. Então, Joaquim, passa a palavra para o senhor. Ok. Bom, nós vamos dar início à nossa 9ª reunião do ano. Vocês estão acompanhando o desenvolvimento aí das chuvas que aconteceram, a seca que está aí na região central do Brasil, na região sul do Brasil, e isso, claro, tem repercussão nos nossos reservatórios e na nossa operação. Então, nós vamos ter primeiro uma apresentação por parte do CEMADEM, depois teremos uma apresentação por parte do ONS, e na terceira parte da reunião abriremos para discussões e considerações gerais. Então, vou pedir a apresentação inicial do CEMADEM, que vai contextualizar as chuvas e uma certa sinalização futura. Marcelo, está na tela. Muito obrigado, Joaquim. Bom, vou manter a câmera desconectada para evitar algum problema na transmissão, mas, na verdade, não tem grandes novidades hoje, como é, de alguma forma, já de esperar. Então, a primeira figura, por favor, é a chuva acumulada nos últimos 30 dias, e vimos que, de fato, nos últimos 30 dias choveu praticamente nada na bacia, como mostra o mapa da esquerda. Tudo que aparece em branco é menos de 10 milímetros em 30 dias. E no mapa da direita, nós temos o que essa chuva representa em termos de anomalias, ou seja, em termos de comparação com a média histórica. E a região em branco, na bacia do Tocantins e toda a área central do Brasil, indica de alguma forma que essa falta de chuva é normal nesta época do ano, não representa uma anomalia. Na próxima figura, nós temos o valor da chuva agora num período muito mais longo, desde o ano hidrológico, 1º de outubro do ano passado, e dá para ver que, basicamente, o ano de chuva, a estação chuvosa, foi deficitária na bacia do Araguaia-Tocantins. Vemos especialmente na figura da direita, todo o mapa em vermelho, que significa chuvas abaixo da média histórica. Na próxima figura, nós temos a evolução temporal da chuva. Essa figura já é conhecida, e sabemos que o ano hidrológico começou muito deficiente, muito deficitário em termos de precipitação. Choveu muito abaixo da média nos primeiros meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Fevereiro foi perto da média, e só em março e abril que essa média foi superada. Então, uma primeira parte da estação chuvosa muito ruim e uma segunda parte ligeiramente acima da média. Bom, meses agora da estação seca, a média é muito baixa, em particular em agosto, a média é apenas de 15,6 milímetros, mas choveu 1,1 até o dia 23, e não temos previsão de chuva. Então, essa média, embora muito baixa, não vai ser atingida. No ano hidrológico, a média histórica é de 1.581 e nós temos apenas 1.235. Isso dá mais ou menos 78% da MLT, bastante baixo. Bom, na próxima figura, nós temos a situação meteorológica de hoje, imagem de satélite do INMET. Acho que todo mundo ficou sabendo da super frente fria que
tivemos nos últimos dias. E, além de derrubar as temperaturas, essa frente varreu a pouca umidade remanescente, especialmente no centro-sul do Brasil. Então, já numa época seca, por excelência, né, nós tivemos aquela frente fria. Então, a imagem de satélite mostra basicamente todo o país, praticamente todo o país, sem nebulosidade e obviamente também sem chuva e sem muita perspectiva para chover nos próximos dias. Então, na próxima figura, que mostra a previsão para os próximos 7 dias, vejam que apenas deve chover na região próxima à fronteira com o Uruguai, de forma muito litorânea no leste do Nordeste e no extremo norte da América do Sul. Não tem nenhuma perspectiva de chuva em toda a região central do Brasil e, obviamente, isso também inclui a bacia do Araguaia-Tocantins. Na próxima figura, por favor, nós temos detalhes de alguns trechos da bacia, começando pelo trecho da bacia Tocantins como um todo, sem previsão de chuva. Vemos na figura da direita, né, 0 milímetro previsto pelo modelo, embora deveria aparecer uma linha azul também, que não aparece porque está totalmente horizontal embaixo, indicando qual é a chuva esperada, a climatologia para esta época. E, na verdade, não é esperada a chuva nesta época do ano. A próxima figura é para o trecho do rio Araguaia. A situação é muito parecida. Na próxima figura, nós temos o trecho baixo da bacia. Tem uma pequena chance de chuva na parte mais baixa do trecho baixo do Tocantins-Araguaia. Vejam, o modelo está indicando 2 milímetros, 2, 3 milímetros para os próximos 7 a 10 dias, ou seja, uma precipitação praticamente desprezível. E a próxima figura, que é para o trecho de cabeceira, de Serra da Mesa, mais difícil ainda chover, não tem perspectiva nenhuma de precipitação. A próxima figura é uma tendência para a segunda semana, ou seja, do dia 2 de setembro ao dia 8 de setembro, já estamos começando no mês de setembro, e não há, por enquanto, nenhum indício da possibilidade de chuva. Lembrando que, normalmente, as primeiras precipitações ocorrem na segunda metade do mês de setembro e, em termos gerais, a transição para a estação chuvosa só ocorre no mês de outubro. Então, esse é o panorama para as próximas 2 semanas, sem possibilidade de precipitação. E, então, vou passar a palavra para a Elisângela. Olá, bom dia a todos novamente. Eu vou dar continuidade, então, à apresentação do CEMADEM. Eu também vou manter a câmera desligada para ter certeza que todos estão me ouvindo bem. Especificamente agora para a bacia de Serra da Mesa, cabeceira aí do Tocantins. Na parte superior do slide nós temos o monitoramento da precipitação, também uma figura que todos já conhecem. E o mês de agosto foi o terceiro mês consecutivo, já é o terceiro mês consecutivo em que não foi registrado precipitação na bacia. Lembrando que esse trimestre aí de junho, julho e agosto, a precipitação varia em torno de 10 a 15 milímetros, ou seja, é um valor muito, muito baixo, quase nada. Se chover 0% da média, ou se chover na média, isso não terá impacto na vazão, que se mantém em valores próximos da média, como é possível observar na figura inferior, pela linha roxa, devido a esse saldo aí positivo que nós tivemos no trimestre de março, abril e maio. De acordo com os dados do ONS, consistidos até o dia 23 de agosto, nós temos aí um valor de 207 metros cúbicos por segundo. No próximo slide, por favor, nós temos a previsão da vazão para os próximos 10 dias. O acompanhamento dessa previsão ele pode ser observado pela linha vermelha na parte inferior da figura, que é antecedido pelos valores de vazão observados, de acordo com o ONS, valores diários em metros cúbicos por segundo. Devido a essa ausência de precipitação, que, como o Marcelo já pontuou, é totalmente normal nesse período do ano, já é esperado, a vazão ela vai tender nos próximos dias a uma ligeira queda, com um valor médio nos próximos dias de 186 metros cúbicos por segundo. A parte superior da figura geralmente fica os membros de previsão de precipitação, devido à ausência dessa previsão de precipitação, então também não é possível observar os membros de previsão de precipitação.
Agora, considerando no próximo slide um horizonte de tempo maior, uma janela de tempo aí de setembro até dezembro, nós temos os nossos valores de projeção de vazão, que são calculados de acordo com o cenário de precipitação. Então, o que essa figura aí ela está resumidamente querendo nos dizer? Que se chover sistematicamente na média climatológica a partir do dia 1º de setembro até o dia 31 de dezembro, as vazões na bacia, elas tenderão a se manter na média histórica, que é o que já vem acontecendo ao longo dos últimos 3 meses, como nós vimos anteriormente. E essa situação, ela é infinitamente melhor, é muito melhor, muito mais positiva quando comparado ao mesmo período do ano passado, que é observado também nessa figura pela linha roxa, em que os valores de vazão observados na bacia, eles estiveram colados aí nas mínimas mensais. Bom, a nossa contribuição foi essa, Joaquim. Ok. Bom, não vou nem abrir para discussão, porque a chuva zero não tem muito o que discutir, né? Então, acho que esse é um problema que nós vamos enfrentar, no sentido de que essa época do ano está dentro da normalidade ser chuva zero, só que a chuva anterior, vamos dizer, de alguma maneira prejudicou o escoamento de base, né? Bom, então vamos partir logo para a apresentação do ONS. ONS, com esses dados de vazão e de chuva, o que é que vocês estão planejando para os próximos meses? Ok, doutor Joaquim, mais uma vez bom dia a todos. Mas no final a gente vai mostrar a avaliação, né, das condições hidrológicas que a gente tem como perspectiva ao longo desse período seco, né? A gente vai mostrar daqui a pouco a simulação, considerando esses cenários hidrológicos, para a operação do principal reservatório da bacia, que é Serra da Mesa. Mas antes disso, vamos fazer um apanhado, né, das condições hidrológicas verificadas e da operação hidráulica que vem recentemente sendo praticada na bacia. Próximo slide, por favor. Próximo. Bom, esse aqui é o slide padrão, né, onde a gente sempre destaca a topologia dos aproveitamentos hidrelétricos que integram o Sistema Interligado Nacional da bacia do Rio Tocantins, sempre mostrando esse grande diferencial que a gente tem na condição hidráulica da bacia do Tocantins, que é um grande reservatório, aliás, o maior reservatório de regularização de todo o Sistema Interligado Nacional, que fica na extrema cabeceira da bacia, que é o reservatório de Serra da Mesa, com mais de 43 mil hectômetros cúbicos, e no extremo oposto da bacia, quase na sua foz, o aproveitamento hidrelétrico de Tucuruí, né? Apesar da grande capacidade também de regularização de Tucuruí, em função do grande porte de vazão que chega e que é defluído desse aproveitamento hidrelétrico, a capacidade de regularização dele não é tão grande quanto a capacidade de regularização de Serra da Mesa. Nesse contexto, o reservatório de Serra da Mesa é o principal reservatório, a principal condição hidráulica que a gente tem de regularização das vazões na bacia, né? A gente tem ali também classificado como reservatório, que é Peixes de Cal, com somente 526 hectômetros cúbicos, mas na verdade tem uma regularização que não chega nem ser uma regularização semanal. Então esse e todos os outros aproveitamentos hidrelétricos, toda essa condição de operação hidráulica, são aproveitamentos a fio d'água, né? Ou seja, não tem regularização nem semanal. Alguns deles têm uma regularização diária ou somente horária. Próximo slide, por favor. Então, dentro desse contexto, né, de possibilidades de operação hidráulica, a gente tem que atender, além da operação hidráulica para gerar energia elétrica e atender a demanda de carga, demanda de energia do país, a gente também tem que atender algumas condições hidráulicas diferenciadas, sejam elas por questões de usos múltiplos da água ou por questões ambientais, né? Dentro dessas, a gente tem destacado nesse slide a principal, né, que define uma maior ou uma melhor ou não recuperação do reservatório de Serra da Mesa, a restrição de vazão mínima de Serra da Mesa de 300 metros cúbicos por segundo, né, no qual a gente tem, ao longo dos últimos anos, utilizado uma flexibilização ali ao longo do período chuvoso,
que é o momento que a gente tem para segurar, né, para otimizar o rendimento de Serra da Mesa, que a gente tem praticado nesses últimos anos, em dezembro, 200, de janeiro a abril 100, e em maio desse ano a gente conseguiu também fazer os 100 metros cúbicos por segundo, mas o padrão que a gente vinha adotando até os anos anteriores também era de 200 metros cúbicos por segundo em maio. A outra condição mais significativa, né, que em alguns momentos, não são muitos, mas pode se tornar um gargalo operativo, é o 360 metros cúbicos a jusante de peixe angical e os 744 metros cúbicos por segundo a jusante de estreito. Em algumas condições de incrementais muito baixas, aí a jusante de Serra da Mesa, ou seja, em recessões muito severas, em alguns momentos pode ser necessário a gente aumentar a vazão mínima de Serra da Mesa, além dos 300, para a gente complementar as vazões incrementais para garantir esses 360 a jusante de peixe angical e esses 744 a jusante de estreito. E a outra condição de operação bastante peculiar e importante na bacia do Tocantins é a operação para a temporada de praias ali a jusante, né, de Serra da Mesa, e mais no final eu vou comentar nesse ano o atendimento também para a temporada de praias ali em Imperatriz a jusante de estreito. Próximo slide, por favor. Bom, esse slide a gente faz uma avaliação da condição hidrológica, né, observada na bacia do Rio Tocantins, nesse caso aí a montante de Serra da Mesa, né, como parâmetro de avaliação dessa condição hidrológica. A gente utiliza a vazão natural, que é a vazão que a gente observaria nesses trechos do rio se não houvesse a regularização dos reservatórios. A gente exclui dessa reconstituição da vazão natural os usos múltiplos da água, né, uso consultivo, retiradas, por exemplo, para abastecimento de cidades, retiradas para irrigação e também a evaporação, né. Então, dentro desse cenário hidrológico aí de Serra da Mesa, a gente observa, em relação ao ano passado, a gente tem aí as duas curvas, né, pegando 2019 e agora 2020, a gente observa que, felizmente, agora em 2020 a gente teve uma condição hidrológica melhor do que a observada em 2019. Melhor, não foi muito melhor, né, que a gente observa aí em dezembro de 2019, que já é o período chuvoso 19 e 20, né, a gente teve um dezembro muito ruim, foi um dos piores dezembros do histórico, com somente 27% da MLT, um janeiro também muito ruim, com 56%, e felizmente a gente já, a partir de fevereiro, março, principalmente março e abril, a gente já observou uma condição hidrológica melhor, né, com fevereiro com 87%, março 123% e abril 114%. Certamente, esses aí foram os dois principais meses que tiveram um desempenho fundamental para a gente ter uma recuperação um pouco melhor no armazenamento do reservatório de Serra da Mesa. A partir de abril, né, principalmente final de abril, é onde a gente teve aquele último pico de elevação ali de vazão, e considerando maio em diante, a gente teve ausência praticamente absoluta de chuva. O que a gente vem observando na bacia do Rio Tocantins é uma plena recessão, né, na qual a perspectiva que a gente tem aí ao longo dos próximos meses, que a gente venha gradativamente tendo uma degradação dessa condição hidrológica média, né? Ou seja, em maio a gente observou 109, em junho já diminuiu para 101, em julho já diminuiu para 95, e agora, no mês de agosto, com os dados verificados até o dia 24, a gente já observa 93% da média. Próximo slide, por favor. Esse aqui é o comparativo que a gente tem dessa condição hidrológica de Serra da Mesa em relação aos piores anos do histórico, né? Então, como eu mostrei ali anteriormente, em relação ao período chuvoso ali, março, abril, a gente teve uma condição bem melhor do que comparativamente em relação a esses anos críticos, e a partir de abril ali a gente já observa, final de abril e maio, a condição de recessão plena, mas a gente ainda está numa condição acima, né, um pouco acima do que a gente observou na média dos anos piores, né? Não estamos numa condição hidrológica boa, né? A gente está numa condição de plena recessão, mas ainda superior em relação aos anos críticos do histórico. Próximo slide, por favor. Como padrão, né, a gente faz uma separação dessa condição hidrológica, considerando lá o extremo do início da bacia, né, o Alto Tocantins, ali em Serra da Mesa, e também é importante a gente ter um parâmetro de comparação hidrológica em relação ao trecho médio da bacia, que é ali o aproveitamento de estreito. Então, dentro desse contexto, a gente já observa que a gente já tem uma pequena diferenciação, né? A gente também
teve um janeiro e um fevereiro agora de 2020 abaixo da média, né? Dezembro também 31%, janeiro 46%, não tão crítico, muito ruim, né? Mas não tão ruim quanto lá em Serra da Mesa. Em compensação, a gente já observa um fevereiro, março e abril nesse trecho até estreito não tão bom quanto a gente observou lá em Serra da Mesa, ou seja, com certeza as condições de chuva, principalmente observadas a montante Serra da Mesa, elas tiveram um posicionamento médio melhor do que esse trecho até estreito. Da mesma maneira, como provavelmente reflexo disso, né, a gente já observa a partir de maio uma recessão um pouco mais severa em relação ao que a gente está observando lá em cima em Serra da Mesa, né? A gente observou lá maio, junho, levemente acima da média, né, 103, 100% da média, e aqui já a gente observa algo um pouco abaixo da média, né, maio 98%, e junho e julho já bem abaixo da média, né, junho 87%, aqui em estreito, julho 80% e agosto 78%. A gente observa, né, dado, né, que a bacia do Rio Tocantins tem uma posição muito longitudinal dentro do mapa, né, brasileiro, então a gente tem um comportamento da incidência das frentes frias ao longo do período chuvoso diferenciado, né, e já é um comportamento típico, né, já a partir de abril, maio, que é a perspectiva de não se observar chuva em praticamente toda a bacia do Rio Tocantins, como mostrado pelo CEMADEM. Próximo slide, por favor. Da mesma forma que a gente mostrou em Serra da Mesa, aqui em estreito a gente observa a comparação dos valores de vazão natural observados agora em 2020 em relação aos piores do histórico. Então, da mesma maneira que em Serra da Mesa, a gente observa aqui que a gente está com uma condição acima, né, levemente acima desses piores anos do histórico. Próximo slide, por favor. A partir do próximo, eu vou mostrar a condição de operação, né, hidráulica que a gente vem observando na bacia de Tocantins. Num primeiro momento, aí o reservatório mais importante, né, passa a condição de operação hidráulica, que é o reservatório de Serra da Mesa. A gente observa aí na curva em verde, a gente atingiu no ano passado, em 31/5 de 2019, o armazenamento máximo em Serra da Mesa de 22,9%, e nesse ano, né, em função dessa condição hidrológica um pouco melhor, que a gente observa aí a vazão afluente, que é a curva em azul, e a vazão defluente praticada em Serra da Mesa, que é a curva em vermelho, a gente conseguiu ter uma recuperação bem mais efetiva do reservatório de Serra da Mesa, atingindo no dia 25/6 o maior armazenamento desse período chuvoso, que foi de 37,7%, ou seja, ali quase 15% acima do observado no ano passado. E também bem no canto direito aí a gente consegue observar, comparativamente ao ano passado, que a gente teve uma condição hidrológica de vazões afluentes acima dos 300 metros cúbicos por segundo, que é o que a gente praticou, né, ao longo da temporada de praias, mais tardio do que no ano passado, né? Ano passado, vocês observam que a gente cruzou a curva em azul, cruzou a curva em vermelho. O que é isso? É a vazão que está chegando, que é a curva em azul, e a vazão que está sendo defluída em Serra da Mesa, que é a curva em vermelho. A gente cruzou uma com a outra ali no início de junho, né? Lá no dia 1º de junho de 2019, a gente observa esse efeito. Isso significa o quê? Que a partir desse momento, a gente passou a soltar mais água em Serra da Mesa do que o que estava chegando. Então, a partir desse momento, lá no ano passado, a gente começou a utilizar o reservatório de Serra da Mesa. Vamos fazer a mesma avaliação aqui para o ano de 2020. A gente observa que o cruzamento entre a curva em azul e a curva em vermelho, agora em 2020, ela se deu ali praticamente no início da segunda quinzena de junho, ou seja, a gente teve 15 dias, além da gente ter um armazenamento maior em Serra da Mesa em relação ao ano passado, a gente começou a utilizar o reservatório de Serra da Mesa entre o que chega e o que sai mais tardiamente. Então isso é um ponto positivo na operação hidráulica desse ano em relação à do ano passado. Outras condições importantes da gente destacar ainda nesse gráfico. A gente, como a gente sinalizou na reunião passada, né, com o fim da temporada de praias, a montante de estreito, ou seja, entre a Jusante e Serra da Mesa, pegando ali Canabrava e Lajeado, a gente sinalizou já a necessidade, em função já de algum aumento de retomada de consumo de energia que a gente observa no país, né, até antes da entrada dessa frente fria. Já era para uma retomada por
elevação da temperatura, né? Claro que com a entrada dessa frente fria, a gente está tendo essa janela agora desses últimos dias com uma pequena redução da carga em função da diminuição da temperatura, mas a gente já tem a necessidade de aumento de defluência de Serra da Mesa e, consequentemente, de geração e dos outros aproveitamentos ajusantes. Então, isso já foi iniciado ontem. Então, ontem, o aproveitamento hidrelétrico de Serra da Mesa ele já aumentou a sua vazão dos 300 metros cúbicos por segundo, que era a vazão até então praticada para o período de praias, para uma vazão média até então de 600 metros cúbicos por segundo. Eu vou fazer um outro comentário daqui a pouco, mas só no próximo slide, por favor, o aproveitamento de estreito, né, que a gente observa aí uma condição de operação, como já é de se esperar, de um aproveitamento a fio d'água na média, né, sem alteração significativa numa média semanal entre a vazão afluente e a vazão defluente. É claro que dentro de uma operação diária, lembrando que todo aproveitamento hidrelétrico ele tem uma oscilação dentro de uma operação diária da sua defluência. Isso é em função do atendimento do perfil de carga, né? O perfil de carga ele oscila ao longo do dia. Isso é um reflexo do comportamento antrópico, né? Uma decisão do ser humano do consumo de energia elétrica, seja ele, por exemplo, através do horário de funcionamento de uma fábrica ou do uso residencial. Então, o aproveitamento hidrelétrico ele tem essa oscilação, um reflexo disso a gente vê nesse gráfico aí de estreito. Aqui cabe um parêntese em relação ao que eu falei anteriormente no gráfico de Serra da Mesa e o que eu estou falando agora no gráfico de estreito. Até na reunião passada, a gente deixou muito claro a nossa intenção do aumento da defluência de Serra da Mesa em função da finalização da temporada de praias no Tocantins, né? E em função disso, foi até eu reforcei uma pergunta para o governo do estado do Maranhão em relação à perspectiva de haver temporada de praias no território maranhense. E a resposta que a gente obteve do representante do governo do estado do Maranhão, era que não haveria nenhuma formalização da ocorrência de temporada de praias no estado do Maranhão. Entretanto, a gente recebeu uma formalização do agente que opera o aproveitamento hidrelétrico de estreito, repassando um ofício do município de Imperatriz, sinalizando a ocorrência da temporada de praias no município de Imperatriz do período de 15 de agosto até 15 de setembro. Então, em função disso, a gente fez uma avaliação do impacto dessa operação dentro dessa necessidade de aumento das defluências e, num primeiro momento, isso não vai causar um impacto hidroenergético, né, eletroenergético tão significativo. Por quê? O mais importante, conforme sinalizado nessa formalização pelo agente operador de estreito, é a não oscilação das defluências de estreito ao longo dessa janela de tempo da ocorrência da temporada de praias em Imperatriz, que é de 15 de agosto a 15 de setembro. Então, em função disso, a gente vai implementar, já implementou, aliás, como eu falei, já sinalizado na reunião passada, ontem, o aumento da defluência de Serra da Mesa para valores próximos de 600 metros cúbicos por segundo, e então a gente vai operacionalizar toda a cascata de aproveitamentos para que se minimize ou se neutralize as oscilações de defluência do aproveitamento de estreito. Isso causa um impacto para a operação eletroenergética? Sim. Por quê? Porque o aproveitamento elétrico de estreito é um importante aproveitamento para entrar dentro da oscilação da rampa de carga. Só que a gente vai compensar essa não possibilidade de oscilação das defluências de estreito com a oscilação da defluência dos outros aproveitamentos de montante e de outras regiões hidroelétricas, né? Seja ela na bacia do Rio Grande, do Rio Paranaíba, vai complementar essa operação estável do aproveitamento de estreito com a oscilação para atendimento de rampa de carga e outros aproveitamentos hidrelétricos. Então, só para deixar bem claro para os senhores, uma condição hidráulica, né, que tinha um impacto eletroenergético acertado na reunião passada, ele foi alterado, né, em função da perspectiva que a gente não tinha dessa ocorrência da temporada de praias ali em Imperatriz, mas
a gente conseguiu fazer um rearranjo da operação hidráulica e hidroenergética para que isso tenha um mínimo impacto dentro da operação sistêmica e que a gente possa atender a ocorrência dessa temporada de praias. A partir do próximo slide, eu vou passar para o Rafael, que vai fazer uma prospecção, né, da simulação do reservatório de Serra da Mesa até o final desse período seco, contabilizando essa condição hidráulica que eu acabei de comentar agora. Por favor, Rafael. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos de novo. Continuando a nossa apresentação, primeiro comentando sobre a cenarização hidrológica, né, que é utilizada como premissa na simulação. Como sempre, né, a gente usa um modelo chuva-vazão, que é o modelo de MAP-ONS, alimentado na primeira semana com modelos de previsão de chuva. E hoje utilizamos 3 modelos, que é o modelo ETO, GFS, o modelo da SMWF. E o restante do período simulado a gente desmembra em 3 cenários, pegando no pior cenário a pior chuva do histórico, que é a chuva do ano de 2017, para essa janela de simulação. O segundo cenário, que é a média dos últimos 5 anos. O terceiro cenário, que é a média de 2006 a 2019. E aí, no período que a gente está atualmente, não há muita diferença entre os 3 cenários, né? Conforme já comentado aí extensivamente, a gente está no período de nenhuma chuva, então os modelos de previsão de chuva não indicam a ocorrência de nenhuma chuva, né? Chuva zero. E a chuva histórica, que é o restante do período também, basicamente, praticamente nenhuma chuva, somente no final do período, aí como a gente está olhando até o final de outubro, a partir de meados de outubro, a gente começa a ver alguma resposta das vazões pela chuva histórica. Então, pode passar para o próximo, por favor. Essa é a visualização gráfica dessas premissas enunciadas. A linha azul marca o que foi observado até então, desde outubro do ano passado. A linha pontilhada preta é a média histórica de vazões, em termos de médias mensais. Então, é só confirmando aí, né, vendo visualmente o que vem sendo comentado. O período úmido de Serra da Mesa foi bastante vagaroso, né, o início dele. A gente começou com vazões com respostas muito abaixo da média. E aí, no final, do meio para o final do período úmido, houve uma sequência de eventos que favoreceu a elevação dessas vazões, até com picos significativos, né, chegando a 4.000 metros cúbicos por segundo. E isso favoreceu a recessão da bacia, de modo que a gente vê que, a partir de maio, a taxa de recessão ela vem acompanhando bem a média histórica. Isso foi muito positivo para a manutenção dos níveis estáveis, né, até o início da temporada de praias, conforme comentado pelo Paulo. E a gente vem mantendo essa taxa de recessão, observando essa taxa de recessão próximo da média histórica. Quando a gente entra nos nossos cenários, já a partir de final de agosto até o final de outubro, o que a gente observa é que começa a haver um descolamento dessa expectativa da ocorrência das vazões em caso de repetição desses cenários de chuva histórica. Isso traz duas sinalizações para a gente, né? Primeiro, que esse estado mais seco da bacia, né? A bacia do Tocantins, ali, Monte de Serra da Mesa, é uma bacia de área muito grande, ela tem uma certa inércia para responder em termos de vazão aos eventos de chuva que acontecem. Então, o que tem acontecido nos últimos anos são cenários que a gente utiliza, né, de chuva. O que tem acontecido nos últimos anos são chuvas que muito ruins em termos de quantidade e distribuição adequadas na bacia como um todo. E isso se reflete nas vazões, de modo que, na média, e lembrando que essa média desde a década de 30, as vazões elas sobem antes, né? A partir de outubro a gente já começa a ver uma certa resposta, e o que os nossos cenários estão mostrando é que essa resposta não acompanharia o mesmo ritmo. Em termos de percentual da MLT, essa interpretação se traduz, de modo que no pior cenário a gente ficaria com 52% da MLT, e nos outros 2 cenários com 60%, 66% da MLT. Lembrando que a gente está falando de patamares de vazões muito baixos, né? Então uma mudança pequena, ela representa em termos percentual um valor grande. Então,
como a gente está falando de início de período úmido, então mesmo que a gente esteja observando vazões aproximadamente na média, rapidamente esses valores se tornam significativamente abaixo da média. Mas em termos de armazenamento para o reservatório de Serra da Mesa, esse percentual, até essa janela que a gente está olhando, ele não vai ter tanto significado assim, em termos de comprometimento, né? A nossa preocupação é, em reuniões futuras, quando a gente estender esse cenário, e aí sim, com o período úmido teoricamente bem configurado, quando a resposta das vazões que vai nos trazer esse sinal de uma boa ou pouca recuperação do reservatório de Serra da Mesa. Então, pode passar para o próximo, por favor. Essa é o resumo das premissas da operação que a gente considera na nossa simulação. E aí, pegando o gancho dos comentários feitos pelo Paulo, né? Nesse período, até o final do que foi declarado pela cidade de Imperatriz, da temporada de praias, a gente manteve essa defluência média de 600 metros cúbicos por segundo em Serra da Mesa. E aí, a partir do dia 16 de setembro, findo esse período declarado pela cidade de Imperatriz, a gente desmembra em 3 cenários, de forma parecida com a reunião anterior, mas em patamares um pouco mais reduzidos, né? A primeira política com a prática de 600 metros cúbicos por segundo, a segunda política com a prática de 750 metros cúbicos por segundo e a terceira política com a prática de 900 metros cúbicos por segundo. Pode passar para o próximo, por favor. Esse é o resultado da primeira simulação, com a prática de 600 metros cúbicos por segundo até o final da janela simulada. Partindo, a simulação foi realizada ontem, né? Então a gente parte do fechamento do dia 23, observando 36,44 percentual de volume útil e observando uma taxa aí de utilização do reservatório praticamente constante, né? Terminando o período da simulação com os 3 cenários com pouca diferença entre eles, sendo que no melhor cenário a gente observaria 29,8%, e no pior 29,3%, uma diferença de 0,5% entre esses 3 cenários. E aí a tabela nesse canto inferior direito mostrando, né, que a gente, comparando com anos anteriores, o valor observado em 1º de novembro, a gente estaria muito próximo do que foi observado em 2014, que foi o primeiro ano assim, mais severo, né, da crise hídrica para a bacia do Tocantins. E então mostrando aí que a soma dos fatores, né, da política operativa que vem sendo adotada no reservatório de Serra da Mesa, mais o que aconteceu nesse último período úmido, favoreceu bastante a gente recuperar os armazenamentos em relação aos anos mais recentes. Pode passar para o próximo, por favor. Essa é a mesma simulação com a prática dos 750 metros cúbicos por segundo a partir de 16 de setembro, e aí um leve deslocamento, né, dos armazenamentos finais para baixo, cerca de 1%, com o melhor cenário observando 28,4% e o pior cenário com 27,9%. Pode passar para o próximo, por favor. E esse é o último cenário, com a utilização um pouco mais intensa do reservatório, com a prática dos 900 a partir de 16 de setembro. E aí, de novo, né, mais um leve deslocamento para baixo dos armazenamentos finais, observando 27% no melhor cenário e cerca de 26,5% no pior cenário, e também, enfim, esses patamares próximos aos valores observados de 2014. Com relação à nossa apresentação, era isso que a gente tinha para trazer. Não sei se o Paulo tem mais alguma coisa para comentar, mas a gente se coloca à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigado. Ok. Bom, como vocês viram, quer dizer, nós vamos terminar o período seco do ano numa condição mais favorável do que, pelo menos, os anos de 15, 16, 17, 18, 19, né? Mas não quer dizer que nós vamos terminar numa condição satisfatória para que dê conforto, que independe do período chuvoso seguinte. Mas é uma situação muito mais favorável do que as que enfrentamos nos últimos tempos. Eu vou dar oportunidade aos agentes comentarem alguma coisa de complementar ao que foi apresentado, começando por Furnas. Marcelo, você tem alguma consideração adicional? Não, Joaquim, não tem nenhuma consideração adicional, não. A operação da usina está transcorrendo normalmente. Não, né? Ok. Bom, Estreito,
tem alguma consideração adicional? Joaquim, aqui pela Engie Brasil Energia Tá sem som, também. Rafael. Estão ouvindo? Aqui pela Engie Brasil Energia, sem comentários adicionais também, de acordo e em linha com a fala do ONS. Eu não estou ouvindo, não sei se os outros estão ouvindo, Rafael. Aqui ouviu. Joaquim, nós estamos ouvindo perfeitamente aqui. Alô, Joaquim? Alô? Rafael? Sim, ouvindo? Agora sim, desculpa, é porque eu estava com o meu que caiu, tá? Desculpa. Tá. Sem problemas, a gente também está em linha aí com a fala do ONS e sem comentários adicionais. Ok. Bom, alguém fora do setor elétrico gostaria de comentar sobre a questão da operação dos reservatórios ou essa questão das praias? Não. Bom, como nós estamos vendo, nós temos duas situações, né, agora. Nós temos, então, o prolongamento do período seco, né, até outubro, né, nós vamos ter e vamos ficar aí na dependência das chuvas. Nesse período, o que nós vamos fazer vai ser aproveitar essa janela de certa tranquilidade em termos de operação para discutir a questão da resolução que tenta consolidar as regras na bacia do Tocantins. Então, é objeto da ANA, esse ano, colocar em audiência pública uma resolução que trate desse assunto, consolidando as regras. Não é nada de diferente do que nós estamos praticando, mas deixando com um registro mais formal essas regras que nós estamos desenvolvendo nos últimos anos. Tá? Então, nós estamos em fase ainda inicial com o ONS de fechamento de uma proposta ANA, depois colocamos em audiência pública com avaliação dos impactos regulatórios, tudo mais, e depois consolidamos. Entre esse tempo, na reunião que for possível, nós vamos fazer uma apresentação dessas regras aqui. Então, é importante vocês ficarem sabendo que vai entrar em audiência pública uma resolução ANA que consolida as regras de operação para a bacia do Tocantins. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, dito isso, nós temos reunião, feita essas reuniões nossas, uma vez por mês, que mostra, de alguma maneira, tem se mostrado adequado. Né? Então, a data sugerida para essa próxima reunião seria 29 de setembro. 29 de setembro é uma data adequada, fazendo na última terça-feira do mês, tá certo? Então, pela manhã, essa data, tá? Bom, dito isso, vamos por a parte mais de fechamento e considerações gerais, tá certo? Eu não sei se o pessoal da Defesa Civil de Imperatriz gostaria de comentar alguma coisa, se essa situação que foi colocada pelo ONS de tentar contemplar as praias até 15 de setembro, se, de alguma maneira, atendeu a vocês, né? Que foi uma coisa que não estava programada, mas houve um bom senso por parte do ONS e da empresa operadora do reservatório, Estreito, de acomodar a situação. Esse ano é um ano muito atípico, nós estamos sabendo, então foi tentado fazer isso e o ONS conseguiu, junto com o consórcio de Estreito. Né? Não sei se a Defesa Civil de Imperatriz gostaria de comentar agora. Bom dia. Estão conseguindo ouvir? Bom dia. Sim, pode falar. Obrigado. Então, aproveitar o momento para agradecer a solicitação, nossa solicitação, através do decreto do prefeito de Imperatriz, em que solicitou também, né, viu a necessidade
uma vez que nós tivemos aí nos meses anteriores um pico alto, e graças a Deus esse pico ele foi diminuindo bastante com relação à Covid. E as praias estão correndo normalmente, o nível está estável, está contemplando toda a região aqui vizinha, abaixo de Imperatriz, tá bem? E no mais é somente agradecer mesmo. Obrigado. Foi, como eu disse, tentando adequar a gestão a essa questão de compatibilização dos usos múltiplos, né? Sempre que possível, isso é praticado, né? Então, essa foi uma prática importante e nós devemos, então, parabenizar o ONS e o consórcio de Estreito pela resposta rápida ao pleito da Prefeitura de Imperatriz. Bom, dito essas coisas, eu abro para alguma pessoa que tem algum interesse mais amplo que gostaria, nesse momento, de comentar. Não sei se tem alguém que gostaria de comentar alguma coisa nessa parte final da reunião. Não. Bom. Joaquim, bom dia. Márcio Bessa, da Eletronorte. Eu coloquei no chat uma pergunta, mas eu posso repetir aqui, se quiser. Sim, era bom, porque aí todos podem, que não estão atentos. Por favor, Márcio. Ok. Bom dia para todos. Talvez não seja diretamente aqui interesse da sala, mas pode ser futuramente interessante aqui para... Primeiramente, gostaria de saber da ONS se realmente confirmar, né, esclarecer para o próximo PMO, para as usinas ajusantes de Serra da Mesa vão ser usados os SMAP, né? E se serão apresentados aqui nessa sala. Obrigado. Eu não sei, Paulo, ou Rafael, não sei. Não, pode ser eu, Rafael, pode complementar. Márcio, bom dia. Não, o objetivo aqui dessa sala todas as previsões que a gente apresenta aqui nessa sala são com uma ótica do processo de tomada de decisão de operação da bacia com foco nos usos múltiplos da água. Tá? Todo o resultado apresentado, né, o Rafael até mostrou que a gente usa uma chuva histórica, sob uma ótica de ter uma segurança dentro de um processo de tomada de decisão. Lá, para fins de programa mensal da operação, é uma outra abordagem que é executada, né? Uma abordagem executada para fins de programação eletroenergética, intercâmbio entre subsistemas, definição de custo marginal de operação. Então, são óticas diferenciadas, tá bom? São mundos que não se misturam. É claro que toda a questão energética que é estabelecida lá no PMO, a gente, de alguma maneira, traz dentro do processo de tomar decisão. Só lembrando aqui que aqui é um fórum diverso, né? Temos entidades estaduais, municipais, e que não são especializadas dentro das questões do setor elétrico, né? Dentro dos detalhes técnicos do setor elétrico. Então, são mundos distintos, tá bom? Não sei se o Rafael quer complementar alguma coisa. Só um detalhezinho, Paulo. No âmbito do PMO, como você falou, se não me engano, já foi comentado e divulgado que, a partir desse PMO agora de setembro, o modelo SMAP vai substituir o modelo atual para o restante do Tocantins, a jusante Serra da Mesa, no âmbito do PMO. Perfeito, Rafael. Só Paulo complementando, né? Na apresentação do PMO em setembro, né? No caso, a partir de amanhã, vai entrar realmente toda a cascada do Tocantins, incluindo uma recalibração que nós tivemos para a Serra da Mesa. E no PMO de agosto foi apresentado todo esse estudo, né? No caso, a PEN apresentou todo o processo, né? Toda a calibração que foi feita no Tocantins, e aí foi feito esse anúncio, né? Mas naquele momento da reunião do PMO, né? Que é o fórum, como o Paulo colocou, específico para essa questão, né? Da operacionalização do SMAP Tocantins. Obrigada. Perfeito, Luana. Ok, eu acho que com isso esclareceu, quer dizer, tem toda uma sistemática que tem a ver com a operação global do setor elétrico através do PMO e um aspecto mais didático que é apresentado aqui nessa sala de situação, certo? Então, aqui na sala é uma apresentação mais simplificada, que não entra no nível de detalhe que é apresentado no PMO. Isso é claro e justificável. Bom, alguém mais gostaria de comentar alguma coisa ou vamos partir para o encerramento da nossa reunião? Porque eu acho que ela cumpriu seu objetivo, mostrou
a situação do sistema, a perspectiva futura sem muita variação, porque mesmo que você altere a questão de 600 até 900, a variação não se mostrou significativamente alta para uma discussão mais ampla, tá? Então, eu, nesse momento, gostaria de agradecer a todos e relembrar que nós vamos entrar nessa fase de audiência pública da parte de consulta pública, a parte da resolução, tá? Que vocês todos podem contribuir no processo. Então, que todos se cuidem, está encerrada a reunião e que gostaria de contar com vocês no próximo dia 29 de setembro. Muito obrigado.